Você conhece as abordagens de psicologia? Você conhece as abordagens de psicoterapia? Você sabe quantas existem? Quais são? Quais são as mais eficazes? Quais são as abordagens que se prestam mais adequadamente para cada situação? Isso existe? Ou cada e qualquer abordagem da psicoterapia, da psicologia, elas são generalistas e elas se prestam ao tratamento e ao trabalho de qualquer tipo de problema? Será que algum tipo específico de transtorno ou algum tipo específico de paciente com a situação familiar específica se beneficiaria mais ou menos com uma abordagem ou com a outra? Será que isso não tem nenhum fundamento? Nós vamos estar discutindo isso ao tratar da psicoterapia integrativa, discutindo esse cenário, apresentando para vocês uma introdução, um começo, né, de bate-papo, tratando das abordagens da psicoterapia. Primeira questão importante: as psicoterapias, elas são extremamente centrais para o trabalho em saúde mental, em desenvolvimento humano. Elas são a base do trabalho de aprendizado, elas formam um conjunto de articulado de know-how técnico científico que permite que as pessoas possam ser transformadas, se desenvolverem nos seus campos de atuação. Vamos lá? Aprofundar e responder as nossas questões. Existe um consenso, né, atual de que as abordagens de psicoterapia elas podem ser, sobretudo, classificadas em 12 matrizes de atuação clínica. Essas 12 matrizes elas servem como se fosse uma caixinha, como se fosse um armazém, como se fosse um depósito para mais de 400 linhas de psicoterapia. Essas mais de 400 linhas de psicoterapia com suporte acadêmico podem ser classificadas em 12 principais matrizes de atuação clínica. Quais são elas? Primeira matriz, e talvez a primeira em surgimento, a matriz que se consolidou como uma linha de trabalho na psicoterapia, é a matriz psicodinâmica, que representa o trabalho no inconsciente, comum, né, na psicanálise, na psicoterapia analítica, na psicologia analítica e num conjunto de práticas que destacam o trabalho no inconsciente. Depois vieram as matrizes que têm uma origem, né, uma junção entre a psicologia e a medicina, que trabalham com modelos biopsíquicos, centrados no trabalho dos psiquiatras, trabalho com medicação, no trabalho que envolve, né, a base bioquímica e biológica dos sistemas cerebrais. Depois o sistema behaviorista, né? O sistema de psicoterapia que envolve o trabalho no comportamento. Para o behaviorista, o foco do trabalho é o comportamento humano. As linhas humanistas que destacam, né, o relacionamento, a interação entre pessoas. E para as linhas humanistas, o foco de trabalho é a aliança terapêutica, a condução do trabalho na clínica. As linhas corporais, que envolvem o trabalho desde desenvolvimento de atleta até o desenvolvimento de estruturas de trabalho, de atuação no corpo, né? Existem muitas linhas, alguns discípulos do Freud que foram trabalhar com o corpo e assim sucessivamente. Depois as matrizes cognitivas, que são centradas nas cognições, no pensamento, nos núcleos centrais, né, que envolvem o trabalho com as cognições, com as formas que as pessoas percebem o mundo, interagem, né? As matrizes interpessoais, que envolvem o trabalho, né,
que é mais do que o trabalho somente humanista, mas envolve um grau e um grupo de trabalho de relacionamento que estão ancorados no trabalho familiar, no trabalho com, né, com sistemas, né, de relacionamento, rede de relacionamento mais ampla. As matrizes que envolvem a psicologia social, né, que é uma mistura, né, entre uma atuação em comunidades, também com o trabalho social, que você vai ter um conjunto de trabalhos que envolvem o gênero, enfim. As linhas sistêmicas e construtivistas, essa é uma matriz extremamente famosa, importante, que elas têm o seu surgimento e o seu foco voltado para a compreensão de sistemas de funcionamento e para a dinâmica desses sistemas e a forma que as pessoas compreendem, crescem, apreendem informação. As linhas que são multiculturais e que têm uma força e um fortalecimento muito central, né, em trabalhos que envolvem etnia, gênero, imigração, né, que são trabalhos que estudam o impacto e efeito que se tem nos processos migratórios, nos processos de diferença de gênero e raça e assim sucessivamente. Então, os trabalhos multiculturais elas adquirem, né, uma centralidade muito grande nos desenhos das sociedades e das cidades atuais, e ela é uma parte muito importante. A gente vai trabalhar um pouco com isso, né? As linhas existenciais. As linhas existenciais vão discutir propósito, vão discutir aspectos que envolvem, né, o desenho de vida que a pessoa quer ter, onde a pessoa quer chegar, quais são os cenários de vida que essa determinada pessoa tem, e as linhas transpessoais. Tá? Para alguns autores, eles colocam essas 12 matrizes, eles reduzem, outros autores aumentam, mas esse é um número ótimo. As linhas transpessoais elas vão estar vinculadas com outros processos que não só propósito, que não só desenvolvimento de roteiros de vida, né, mas as linhas transpessoais elas vão estar assentadas em modelos que envolvem também a compreensão de aspectos e processos da mente que são a mais, que são extra, né, que são processos que não são os processos básicos, que envolvem intuição, que envolvem premonição, que envolvem um conjunto de processos também, né, que fogem da pessoa, vamos dizer assim, né, que são extrasensoriais. E também processos que envolvem um conjunto de aspectos do inconsciente amarrado nesse processo, né? E a partir de um determinado momento nós passamos a ter uma terceira, né, uma 13ª grande escola, que eu vou abordar mais adiante, que ela surge porque a psicologia ela serviu de um campo unificador, tanto um campo de fazer surgir abordagens, né? Então dessas 400, mais de 400 abordagens, cada uma dentro dessas caixinhas, a psicologia fez surgir novas e ela também passou a unificar essas antigas, fazendo com que a gente passe a ter uma ligação e um relacionamento entre as distintas escolas. E essas ligações e relacionamento fez emergir um conjunto de escolas de psicoterapia novas. A discussão e o debate no campo da psicologia passou a ficar extremamente tumultuado, né? Cheio de diversidade, cheio de junções, de articulações, para que a gente pudesse entender a mente e o cérebro de uma maneira profunda, potente. E esse diálogo, essa comunicação entre os profissionais, essa comunicação entre os psicólogos, essa comunicação entre áreas do saber da psicologia foi surgindo, fez emergir uma ciência muito mais complexa, muito mais completa na psicologia. E essa emergência fez surgir um campo extremamente importante que se transforma numa escola marcante de psicologia nos dias atuais, que é criada a partir dessas redes de relacionamento, dessas redes de articulação entre essas escolas, dessas junções, dessas articulações, né, e dessas
incorporações, né, de modelos de trabalho prático, também de pesquisa, de ciência produzida, fez surgir a psicoterapia integrativa. A psicoterapia integrativa é uma união, uma compreensão que nenhuma escola isolada ela dá conta de todos os problemas e que a psicoterapia e a psicologia ela necessita estar vinculada a um conjunto de paradigmas e de processos que eles são, antes de mais nada, é, centrais para o trabalho, para o desenvolvimento do nosso trabalho especialista, né? Ou seja, você precisa ter uma compreensão geral de todas as matrizes, precisa saber quais delas se encaixam e trabalham de uma maneira mais articulada em cada situação específica e precisa entender que isso tem um método, isso tem um sistema, isso tem uma episteme, isso tem uma base lógica e prática para que possa ser desenvolvida dentro de um cenário acadêmico mais consistente, mais bem incorporado. Isso dá o desenvolvimento de um profissional muito mais completo, de um profissional muito mais estruturado, muito mais capaz de trabalhar com as complexidades da mente e do cérebro. A psicoterapia integrativa é a 13ª grande força da psicoterapia, formando um conjunto de know-how técnico e tecnológico extremamente bem assentado, extremamente bem desenvolvido, e que promete, né? A gente tem na psicoterapia integrativa mais de 35% dos profissionais aqui nos Estados Unidos são profissionais que adotaram a psicoterapia integrativa como linha preferencial. Ela é a número 1, né? É a que tem mais escolha, né? Segundo até uma revisão sistemática que foi feita, um survey, uma pesquisa de levantamento, que fez uma amostragem nos clínicos e determinou que essa é a linha que mais cresce. E na minha opinião ela vai continuar crescendo, porque ela consegue dar conta de um leque muito maior de trabalhos, ela consegue dar conta de um conjunto muito mais amplo de situações clínicas e ela é muito central, ela é muito mais, vamos dizer assim, ela é muito mais fácil de trabalhar na medida que o profissional entende como é que ele deve trabalhar, ele tem muito mais condição de desenvolver o seu estilo próprio, ele se encontra com muito mais facilidade, né, na sua linha de atuação. Isso faz com que o profissional ele possa ter um conjunto muito mais amplo, né, de trabalhos a ser exercido, ele consegue ter mais repertório de trabalho, né? Então, aquele trabalho que você tinha, na verdade, um repertório pequeno de trabalhar com sonho, de trabalhar com, né, com aspectos do inconsciente, com aspectos do psicodinâmico, né? Você já vai ter mais outras coisas que você consegue fazer. E isso permite que a gente tenha um crescimento, um desenvolvimento muito maior da psicologia e do trabalho clínico. Claro, a gente sabe que é muito importante que, assim, que nenhuma área do saber da psicoterapia ela deve ser utilizada, né, sem a formação adequada, sem a formação devida, sem um conjunto de know-how e do desenvolvimento profissional que nós devemos ter, né? A gente sabe também que, independente do tipo de trabalho que devemos executar na clínica, a gente tem um conjunto de processos e de aprendizado, a gente tem um percurso a percorrer para que a gente possa trabalhar de uma maneira efetiva, com a qualidade devida, com a qualidade necessária. Né? Entre essas mais de 400 variedades de psicoterapia, que são classificadas das mais diversas maneiras, né? Há um consenso entre os psicoterapeutas que nenhuma delas consegue ser apropriada e eficaz para resolver o problema de todos os pacientes, né? Todos os problemas em contextos diferentes, em situações distintas. Cada abordagem existente ela é
de certa maneira, inadequada para algum tipo de indivíduo. Então, não é toda abordagem que se presta ao trabalho de qualquer pessoa. Existem abordagens que são, de certa maneira, iatrogênicas, ou seja, são contraindicadas para determinado tipo de pessoa, né? A gente vai ver que as técnicas terapêuticas contribuem, sobretudo, com 7% dos resultados da psicoterapia. Uma grande gama de situações não vem da técnica, vem de outro tipo de trabalho. E é exatamente isso que a gente quer aumentar e melhorar quando a gente trabalha com a psicoterapia integrativa. A psicoterapia integrativa faz com que a gente tenha a condição de ampliar os efeitos da psicoterapia, né? Os fatores comuns, isso é, aspectos que envolvem, que todas as técnicas têm, né? Que são o relacionamento, o traquejo, o know-how, o trabalho com o inconsciente, o trabalho com a parte comportamental, isso tudo corresponde a 20%, né, dos desfechos positivos da psicoterapia. Agora, a gente passa a ter um consenso muito grande de que é necessário que a gente avance na técnica, nos sistemas, para que a gente possa unificar as abordagens cada vez com mais precisão, com mais qualidade, permitindo que a gente tenha um trabalho muito mais bem feito, muito mais bem executado. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal para receber conteúdo. Lá no nosso canal nós vamos estar discutindo aspectos do comportamento, da mente e do cérebro. Conteúdo novo todo dia, terças e quintas, um conteúdo mais bem amarrado, mais demorado, né? Então pega seu lápis, pega sua pipoca, seu cafezinho e vem aprender psicoterapia, vem estudar aspectos da mente e do cérebro, fazendo com que a sua formação e o seu aperfeiçoamento profissional seja contínuo. Nós acreditamos em formação continuada.